trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo para você a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu vou te explicar o que são os pips e como que funciona as cotações nos pares que tem o JPY ou o iene japonês. Esse vídeo é oferecido a você através da corretora Markets.com, a corretora onde eu faço as minhas operações no mercado financeiro. A Markets é uma corretora multirregulamentada que está presente em mais de 170 países, tá? E tem mais de 4,7 milhões de clientes ao redor do mundo, além de 6 regulamentações oficiais de diversos países, o que dá muita segurança para a gente na hora de operar. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre essa corretora onde eu faço as minhas operações e que traz muita segurança na hora de você operar, entra aí em markets.com e você pode ver todos os detalhes, tá, sobre o funcionamento da corretora. Eu também quero convidar você a conhecer esse canal aqui no YouTube, onde está esse vídeo, tá, que é o canal da Markets.com no YouTube, onde eu te trago conhecimento a respeito do mercado financeiro, para te ajudar a dar o próximo passo como trader. É muito importante nós, traders, a gente estar em um processo constante de evolução e aprendizado. Nós precisamos nos adaptar e a gente precisa continuar evoluindo, tá? E aqui no canal da Markets.com nós temos muito conteúdo, inclusive técnicas, estratégias, vídeos sobre indicadores, para ajudar você a ter o próximo passo, o próximo clique que vai te levar à consistência. Então conta comigo, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like que é muito importante para a gente, ok? Muito bem, vamos para o tema do nosso vídeo então. O que são pips? Se você, só um detalhe importante, se você já é um pouco mais experiente, já sabe o que são pips, você pode ficar até o final desse vídeo, porque ao final eu vou te mostrar uma análise de volatilidade, para a gente entender a volatilidade no Forex, utilizando basicamente o sistema de pips, tá, baseado em volatilidade. Então, se você já é um pouco mais experiente, pode ficar comigo, que eu tenho certeza que você vai gostar do que eu vou te apresentar no final, tá bom? Muito bem, o que são pips? O pip é basicamente, é comumente dito, né, como a quarta casa decimal depois da vírgula em uma cotação, tá? Então, por exemplo, no sistema monetário do dólar americano, nós temos a união de 100 centavos, ou quando nós juntamos 100 cents, ou centavos, nós temos um dólar. Isso também acontece no real brasileiro, tá? Que quando nós juntamos 100 centavos, nós temos R$1. Então, podemos pensar nesse estilo, nesse tipo de unidade monetária, de moedas, nós temos duas unidades monetárias. Uma é o real e a outra é o centavo. Ou, quando a gente fala do dólar, né, uma é o dólar e a outra é o cent. No caso do euro, é a mesma coisa. Nós temos a união de 100 cents, que dá €1. E o que é um pip, então? Um pip é como se a gente pegasse exatamente esse 1 centavo aqui, esse 1 cent, tá? E nós dividíssemos ele em 100 partes. Vou te mostrar isso agora. Nós pegamos 1 centavo e dividimos em 100 partes. Então, nós podemos dizer que um pip é a centésima parte de 1 centavo. Imagine que, por exemplo, você vai abastecer. Isso é muito comum aqui no Brasil, tá? Depende do país que você tiver, pode ser que seja a mesma coisa. Você vai abastecer. E o preço da gasolina está lá, por exemplo, R$ 6,249. Vamos escrever isso aqui um pouquinho? Imagine que o preço da gasolina está 6,249. No seu dia a dia, você não tem moeda, né, desse 9 aqui. Basicamente, o que nós podemos entender? Aqui está a unidade monetária fechada, vamos dizer assim, tá? Aqui nós temos dezenas de centavos, aqui nós temos unidades de centavos, e nós temos esse 9 aqui, que é o quê? É basicamente essa casa decimal, seria 1 centavo dividido em 10 partes. Lembra da aula de matemática lá no começo, né, quando a gente começou a aprender o sistema decimal? Então, cada número depois da vírgula representa 10 vezes maior ou menor, né, dependendo do lado aí, do que o número seguinte, tá? Então, nesse caso aqui, o 9, quando você paga, você pode ter até uma moeda de 1 centavo na sua carteira, mas 1 centavo está aqui, ó. O centavo está aqui, tá? Na segunda casa decimal. E quando na hora de pagar, né, a gente vai abastecer o carro com gasolina, a gente tem esse 9 aqui, que basicamente nós não temos moeda para isso, ok? Nós não temos moeda para isso. Então, basicamente, isso acontece por quê? Por causa dos litros, se a gente for pensar, até os mililitros de gasolina ali para ficar mais ou menos bem contabilizado, tá? E o que é o pip? O pip é como se a gente colocasse mais uma casa aqui depois. Ou seja, seria a divisão
do centavo, lembrando que o centavo é a segunda casa decimal, a divisão do centavo em 100 partes. Aqui na quarta casa decimal, depois da vírgula, é onde está o PIP. Então imagine, por exemplo, a cotação do EURUSD, tá? Em 1,0602. Onde que está o PIP? O PIP está marcado aqui na quarta casa decimal. Esse 2 aqui é a quarta casa decimal. Se o preço do EURUSD for de 1,0602 para 1,0603, ele terá aumentado em 1 PIP, que é, novamente, né, o que é um PIP? É você pegar 1 centavo e dividir ele em 100 partes, ok? Então, se ele for de 1,0602 para 1,0603, ele aumentou em 1 PIP. Se ele for de 1,0602 para 1,0601, ele diminuiu o seu valor em 1 PIP. A maior parte dos traders de varejo, de day traders, principalmente que operam no Forex, geralmente tem alvos muito curtos. Geralmente vão se buscar 5, 10, 15 pips como alvo para suas operações, dependendo do estilo operacional. Mas o day trader geralmente tem alvos mais curtos. Se você for um scalper, né, geralmente esse alvo é ainda menor, na casa de 2, 3 pips, que é realmente pegar só aquele pequeno movimento do mercado e já sair fora. O objetivo não é ficar exposto por muito tempo, tá? Depende do estilo operacional. Já um swing trader, alguém que pega operações mais longas, pode pegar 200, 300, 500 pips nas suas operações, procurando geralmente aproveitar movimentos a favor da tendência. Ok? Portanto, por que é importante nós entendermos? Para nós entendermos a cotação. E é claro, como eu te falei, eu vou falar mais ao final desse vídeo sobre como você pode utilizar esse sistema de pips para entender a volatilidade, inclusive fazer comparação entre diversos ativos. Agora, se você acompanha o mercado, você sabe que eu diria que a maioria das corretoras tem uma quinta casa decimal, tá? Que é basicamente, a gente pode olhar como se fosse, né, a cotação desse jeito, 1,06028. O que é esse 8 que eu até coloquei em vermelho aqui? Isso aqui não é um PIP, tá? Isso aqui é chamado, trazendo um pouco de contexto para você, o Baby Pips, o site babypips.com, ele criou um curso lá há muito tempo atrás, tá? Criou um curso todo escrito, inclusive bastante voltado para iniciante, onde ele trazia essa nomenclatura. E ele trazia uma linguagem mais informal, e aí ele trouxe essa linguagem que é conhecida entre a geração mais nova do mercado como pipete, tá? Pipete. O que é o pipete? É como se fosse a divisão de um pip em 10 partes. Então, é pipete ou ponto, tá? Vamos colocar aqui, ou ponto. É um pipete ou ponto. O que é isso? O pipete é basicamente a quinta casa decimal depois da vírgula. Então, 1,06028. Aqui está o pipete ou ponto. O que ele representa? Basicamente, é como se nós pegássemos a quarta casa decimal do PIP e dividíssemos novamente em 10 partes. Ok? Então, a cada 10 unidades da quinta casa decimal, nós teremos a oscilação de uma unidade na casa do PIP. Ok? A cada 10 unidades na quinta casa, nós teremos uma unidade na quarta casa. E assim sucessivamente, a cada 10 unidades de oscilação na quarta casa, nós teremos uma unidade de oscilação na terceira casa. Basicamente, isso aqui é matemática, né, o sistema decimal. Por que, agora talvez você se pergunte, cara, por que precisa desse detalhe tão profundo, em números tão pequenos? 5 casas depois da vírgula é muito pouco. Eu concordo. Por que é importante? Porque quando a gente fala de mercado financeiro, a gente geralmente pode ver transações com cifras muito altas. Tá? E aí, quando a gente fala, por exemplo, só um exemplo para você, e você já deve ter visto isso, tá? Se você abrir um lote de 1.0 no EURUSD, vamos imaginar aqui um lote de 1.0 no EURUSD, tá? EURUSD. Quando o mercado oscilar um PIP a seu favor ou contra você, tá? Você poderá estar ganhando $10 por PIP. Ou seja, perceba que aquilo que era a centésima parte de um centavo, dependendo do volume financeiro que você estiver operando, ele pode representar $10 por oscilação. Então, se você pegar, por exemplo, 50 pips, eu já falei isso diversas vezes e vou falar de novo, tá? O PIP é
O pip é a centésima parte de um centavo. Então, se você pegar 50 pips, isso será o quê? Meio centavo. Agora, se você pegar 50 pips e você estiver operando o lote de 1.0 no EURUSD, quanto que você pode ganhar ou perder? Nesse caso, seria 10 dólares vezes 50. Então, nesse caso, se ele se movimentar 50 pips a seu favor ou contra você, isso pode apresentar 500 dólares de oscilação. Mesmo, veja bem, o mercado se movimentou apenas meio centavo, ou meio centavo, né, a seu favor ou contra você, e você perdeu 500 dólares em uma oscilação de apenas meio centavo. Ou seja, é por isso, quando a gente fala de valores altos, tá, é por isso que é importante ter aí várias casas decimais para que a gente tenha mais precisão e consiga transitar entre várias níveis ou lotes de operação, tá? Agora vamos entender como é que funciona no caso do Ien, que é um pouco diferente, tá? O Ien é um caso à parte, porque como o dólar tem o sistema monetário dividido em duas partes, né, o dólar e o centavo, o real também tem o real cheio e o centavo. No caso do Ien, nós não temos essa subdivisão. E tudo é considerado Ien. É como se, por exemplo, no real brasileiro, nós não tivéssemos o real, tivéssemos apenas o centavo. Então, se nós fôssemos comprar alguma coisa que custava 10 reais, em vez de nós falarmos que custa 10 reais, nós diríamos que custa 1.000 centavos, por exemplo. Se eu fosse comprar algo que custa 20 reais, seria 2.000 centavos, ok? Dentro dessa cotação, porque basicamente o Ien não tem o que seria esse sistema monetário maior. E tudo para eles é como se fosse tudo comprado em centavo. É por isso que as cifras do Ien, elas ficam altas. Você tem milhões e bilhões e trilhões de Iens, porque na verdade todo aquele valor é dividido por 100 no que seria o nosso modelo tradicional que a gente conhece, está acostumado, tá? Então, no caso do Ien, o PIB estará onde? Ele vai estar na segunda casa decimal depois da vírgula, tá? Então, ele vai estar na segunda casa decimal depois da vírgula. E nós temos a mesma cotação. Imagine, por exemplo, o SDJPY. O SDJPY está na cotação de 154,78. É como se a gente pegasse um centavo, de novo, a mesma ideia. Como se nós pegássemos um centavo e dividíssemos em 100 partes. Porém, o centavo agora é o único modelo monetário. Não existe uma subdivisão. Tá? Então, quando o preço sai de 154, aqui já não é 1,54, tá? Aqui é 154,78 e vai para 154,79, ele subiu um pip, que está na segunda casa decimal. Vamos fazer uma diferenciação importante aqui. No caso dos pares que têm um sistema monetário dividido em duas partes, tá? O PIB está na quarta casa decimal. No caso do Ien ou outro sistema monetário que não tenha essa divisão, ele fica na segunda casa decimal. Quarta casa para pares com EURUSD, GBP-USD, GBP-CAD e etc. E segunda casa nos pares que terminam com o JPY, tá? Com o Ien. Então, e nesse caso, um PIB também é igual a 10 pontos. E é por isso que nós temos aqui no caso do Ien, nós temos também a terceira casa decimal, que seria algo referente à quinta casa decimal. Ou seja, da mesma forma, aqui se pegou um PIB e se dividiu em 10 partes, tá? Então, o ponto, ou o pipete, aqui, de acordo com o nome ali, né, do site do Baby Pips, ficou pipete. E aqui o ponto está na terceira casa decimal, porque é basicamente o PIB dividido em 10 partes, ok? Eu acredito que com isso deu para entender como é que funciona esses sistemas monetários que envolvem, por exemplo, dólar, a maior parte dos pares do Forex e também os pares que envolvem o Ien, a cotação do SDJPY, CADJPY, NZDJPY. E agora vamos dar uma olhada na tela, como é que a gente consegue ver esses termos para a gente entender, inclusive fazer um estudo rapidinho de volatilidade. Então agora vamos dar uma olhada na volatilidade do EURUSD como um exemplo, tá? Eu estou aqui no EURUSD no gráfico diário. Vou aqui em inserir, venho indicadores e venho aqui em osciladores. Vou pegar o primeiro, tá? Average True Range. Posso deixar o padrão normal, tá? E eu coloco aqui 14 períodos. E o que eu consigo observar?
Bom, primeiro ele tem uma linha aqui, né, um histórico que sobe e desce, tá? E ele tem um número. Vamos olhar um pouco esse número para a gente entender como é que funciona esse indicador. Esse indicador ele mede a volatilidade entre máxima e mínima do movimento. E ele tira a média dessa volatilidade, tá? Então, no caso, neste momento, o que está acontecendo no euro-USD? A gente pode observar aqui está a cotação em, basicamente, a média de volatilidade do euro-USD em pips, tá? A gente consegue observar a cotação, o número está em 0,00871. O que isso quer dizer? Lembra que eu te falei que a quarta casa decimal é do pip? Então, a quarta casa decimal seria a unidade de pip. A terceira casa decimal é a dezena de pips. Então, 8 dezenas e 7 unidades, tá? O que isso significa? Que neste momento, o EURUSD tem movimentado uma média de 87 pips por dia, ou 87,1 pips, podemos chamar 87,1, ou 871 pontos, tá? Lembrando que cada 10 pontos é um pip, que vai dar 87,1 pips. Repare que o EURUSD, inclusive, está em um nível alto de volatilidade recente agora, né? A tendência vem aumentando. Repare que o EURUSD, que é o par mais negociado no mundo, tá? Ele movimenta menos de 1 centavo por dia como média. Enquanto você tem ações, por exemplo, que movimentam, né, valores muito mais altos, no Forex, no EURUSD, por exemplo, ele está movimentando agora uma média de 87 pips por dia. Cada 100 pips é igual a 1 centavo, portanto ele movimenta menos do que 1 centavo. Tem movimentado menos do que 1 centavo o EURUSD. No caso do STJPY, a gente pode observar como ele muda um pouco essa forma, tá? Ele traz a cotação em 1,496. Lembra de novo, no caso de pares que terminam em JPY, a cotação, o PIP está na segunda casa decimal. Então aqui nós temos na prática 149 pips por dia que ele tem movimentado como média, 149,6 ou 1.496 pontos de média por dia, o que seria mais ou menos aí uma referência mais ou menos a 1,5 centavo, tá, nas últimas cotações, nos últimos dias do STJPY. Esse indicador, o ATR, é um dos meus favoritos de todos os indicadores da análise técnica, porque ele me mostra o elemento mais importante de todos, que é a volatilidade. A partir desse estudo aqui, eu consigo entender quanto que o mercado costuma se movimentar. A cotação do preço costuma se movimentar dentro de um único dia. E a partir daqui eu consigo fazer projeções de alvos realistas. Imagine, por exemplo, que eu queira operar o STJPY no dia de hoje, tá? E eu sei que entre máximas e mínimas, nos últimos 14 dias, ele tem movimentado uma média de 149 pips por dia. O que eu posso fazer a partir desse conhecimento? Eu posso estabelecer um alvo que esteja alinhado com a realidade desse ativo. Então, se eu quero fazer uma operação de day trade, não adianta eu tentar colocar um take de 300 pips, por exemplo. Porque, estatisticamente falando, é claro que pode acontecer, tá? Mas, estatisticamente falando, o que acontece? A probabilidade dele buscar os meus 300 pips de alvo é muito menor. Então, se eu tenho essa informação aqui e eu quero fazer uma operação de day trade, eu posso pensar, bom, como média ele tem movimentado 149 pips por dia. Então, talvez eu vou dar um desconto, vou buscar aqui 50%, 60% disso, e a partir desse número eu consigo estabelecer alvos e stop loss mais realistas dentro do mercado para me ajudar a otimizar, né, potencialmente otimizar aí as minhas operações com alvos que estejam dentro do alcance natural de oscilação do mercado, tá? Portanto, isso aqui, o estudo da volatilidade é muito importante para nos ajudar a entender, a ajustar o nosso alvo, nossa entrada, nossa saída, tudo aquilo que nós estamos fazendo no mercado financeiro de forma organizada. Agora, o que eu recomendo que você faça agora? Eu recomendo que você entre em markets.com, abra uma conta demo para você testar, pega a plataforma e vai e coloca esse indicador aqui que eu acabei de te mostrar. Inserir, indicadores, osciladores e o ATR. Tá? Coloque esse indicador e você vai ver que conforme você movimenta, se eu entrar no gráfico de 30 minutos, por exemplo, o valor aqui já mudou. Já não é mais 140 pips por dia, é 14,8 a cada 30 minutos, porque ele mostra a informação
dos candles, tá? Então, entender a volatilidade, se eu entrar no gráfico de 5 minutos, a volatilidade tem sido de 6,2 pips. Portanto, entender essa volatilidade é muito importante para eu ajustar corretamente o meu risco e o meu potencial ganho dentro do mercado financeiro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui. Uma coisa muito importante, deixa aqui nos comentários para mim um tema que você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos. Eu vou dar uma olhada nos temas e eu posso fazer um vídeo exatamente com a sua dúvida, com aquilo que você me sugeriu aqui, tá bom? Então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não está inscrito, deixa seu comentário e a gente se vê em um próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.